Fala, minha gente querida, a paz esteja com todos. Hoje eu quero trazer para você um testemunho de fé, uma coisa que realmente mudou a minha vida. E assim como a minha vida foi edificada, eu gostaria de estar transmitindo isso para todos que tiverem acesso, ok? Gostaria que você prestasse muita atenção. Todos os relatos são verídicos, tá? E gostaria realmente que isso também mudasse a tua vida. Gostaria que você que assistir e tiver à vontade com isso, faz um comentário, coloca se você já teve uma experiência como a que eu vou contar para você. Realmente eu espero de coração que a sua vida seja tocada. Então vamos, pessoal, vamos lá. Vou iniciar, pessoal, com um salmo muito forte. Esse salmo é para refletir sobre o assunto que vamos tratar. É o Salmo 139, 7, segunda parte, e o versículo 8. Diz lá: Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. O que a gente aprende com esse salmo, minha gente? É que não há como fugir da presença do Senhor. Se Ele tem um propósito na tua vida, aonde quer que você esteja, lá Ele estarás. Em algum momento Ele vai te buscar. Então vamos começar? Nesse vídeo eu quero deixar o meu testemunho, algo que mudou a minha vida e que vai fortalecer a fé daqueles que creem, que acreditam que o mundo espiritual é real. Primeiramente, eu quero dizer a quem me ouve que foi criado em um lar evangélico. Tudo começou com minha falecida mãe. Antes da conversão dela, ela era do candomblé. Passado certo tempo, ela teve um encontro com Deus e foi fervorosa serva do Senhor. Tenho pouca lembrança desses momentos, porque eu era bem criança, tinha uns 2 ou 3 anos de idade. Ainda assim, vi algumas coisas que me assustavam, a ponto de jamais me esquecer de certas cenas. Mas não quero falar desse assunto. Esse momento é para falar do sobrenatural que ocorreu comigo muito tempo depois. Após minha mãe se converter, e eu estando com 7 anos, eu tenho lembrança de acompanhá-la sempre aos cultos. Aos 15 anos, eu me batizei nas águas. Como veem, ainda muito jovem, mas era algo muito forte que existia em mim, que gerava uma certeza de que eu era filho do Altíssimo. Já acreditava no Cristo vivo. Ocorre que o mundo oferece enganos a todos, e especialmente aos jovens, e que são tentadores demais. Eu fui fraquejando, me afastando do sagrado. A cada tempo que passava, eu reduzia a frequência aos cultos, não buscava mais em oração e jejum, não ouvia mais os louvores. Tudo isso ia sendo trocado pelas vaidades. Resultado foi um afastamento total. Comecei a beber cerveja, até me embriagar. Fui apresentado a drogas, fumei cigarro maldito 2 vezes, não quis mais pelos efeitos que via e ouvia, e um tal lança-perfume umas 4 vezes. Fiquei só na cerveja, nada mais. Interessante que, mesmo afastado, eu ainda tinha temor no coração. Às vezes, eu ia para baladas e na madrugada dessa vida maluca, a cada contato com porcarias eu tinha visões, ouvia falando comigo, e eu sempre via que tinha alguém cuidando de mim, que me alertava sobre os acontecimentos. Então, mesmo que houvesse um incentivando que eu cometesse algo errado, ouvia outra voz que falava das consequências e desistia. Essa vida foi aprofundando. Cada vez queria mais de mim. Então era como se algo no meu interior também me mostrasse. Sou de família muito pobre,
com 11 irmãos e irmãs, eu, o caçula. Ninguém era formado, ninguém tinha profissão, técnica, todos em dificuldade mesmo. Eu, às vezes, não tinha chinelo para ir à escola. Nem falo de um tênis, isso era luxo. Só que eu queria mudar isso. Era meu sonho interior. Mas essa vida bandida a que fui apresentado estava me retirando a vontade de ir à escola. Só me via em farsa. Um dia acordei quase meio-dia e vi que eu tinha perdido a aula novamente. Chorei por perceber que estava perdendo o foco de tudo que era bom e entrando em coisas que não era correto, que só aprofundaria minha condição de miséria, agora também até espiritual. Quando dizem que o ambiente influencia, tem gente que chama isso de preconceito, mas eu olhava para as pessoas que eram meus atuais amigos e colegas, e todos estavam nessa condição, arruinados. Eu tinha perdido o contato com as pessoas que antes eram próximas. Agora era nova vida. Essa situação foi piorando a um ponto que me incomodava. Só que continuava ali. Não tinha forças para mudar aquela situação. Numa saída de final de semana, estava com esses colegas e o que era como se fosse o líder resolveu assaltar um jovem que estava acompanhando a namorada. O rapaz tinha entre 17 e 20 anos. A namorada também, algo nessa linha. Pior de tudo, esse que era o líder mostrou 2 armas e punhais. Queria que topássemos fazer um assalto à mão armada, colocando a arma na mão de um de nós. Aquilo para mim foi a gota d'água. Chorei por dentro enquanto ouvia deles e também internamente. Vai, deixa de ser bundão, olha o tênis, olha a carteira dele, tudo será rateado, coisas assim. E continuando relutante, houve discussão e até ao final eu falei que não ia fazer isso. Fui ameaçado. Falaram que as possíveis vítimas tinham me visto e que eu poderia ser pego e ter de entregar a todos os demais. Que se isso acontecesse eu ia ter problema, etc. Nada me fez topar aquilo. Estava irredutível. Então eles foram. Me recordo que fui embora correndo, após um tempo combinado com os demais. A cena que presenciei cortou meu coração. Quando eu ia correndo para casa, topei com a vítima no caminho, sem nada. Deixaram o rapaz de cueca, a moça só de calcinha e sutiã. Ambos descalços. Levaram tudo. Meu coração ficou destruído, triste, arrasado. Nunca mais eu quis falar com esses tais colegas. Tomei a decisão de me afastar, tentar mudar os lugares que frequentava. Larguei tudo. Ainda era muito jovem, tinha menos de 17 anos nessa época. Vivi uma vida dura, mas sem esses exageros, bem mais quieto. Consegui um emprego em uma loja, onde o patrão foi como um anjo de Deus colocado para me orientar. Essa pessoa me ajudou demais, inclusive me instigou a estudar, depois de continuar fazendo uma faculdade. Não deixou que eu parasse. Me ajudou financeiramente, pois não teria condições de levar o curso até o fim. Sem ele, eu não teria alcançado tudo o que consegui. Contudo, mesmo Deus cuidando de mim nos detalhes, até mesmo colocando esse patrão, que foi mais que um pai para mim, eu continuava afastado do sagrado. Não lia a Bíblia regularmente, não orava só para dormir às vezes, nem ia a nenhuma congregação. Estava curtindo a vida, muitas namoradas, noitadas, cerveja de leve, eu bebia pouco, mas constante. Após essa introdução, onde deixo de fora muitos perrengues, que posso contar depois, chegou ao ponto que quero relatar a vocês. Em uma viagem para um badalado carnaval, onde as pessoas bebiam excessivamente, deitavam na rua, meninas novas, sem dono, mulheres nuas, homens e mulheres mijando em qualquer lugar, multidão correndo atrás de trios, brigas constantes, pegação esquisita de todo jeito.
Eu estava ali para me divertir, mas o vazio era imenso. Olhava tudo aquilo e sabia que não era legal. Para que tenha uma ideia, via meninas e mulheres também com toquinhos de saia, somente com top muito curtinho, mostrando os seios, que olhando para a gente, rindo, abria um pouco as pernas e ali mesmo urinava. É nesse nível. Do nada me afastei um pouco dos colegas. Sentei em um canto e você pode não acreditar, mas quando eu vi, foi como um vento. Simplesmente fui arrebatado, saí do meu corpo. Era algo incrível, eu estava diferente. Agora era como se fosse algo inexplicável. Estava alto, em um plano superior. Eu via meu corpo, sentado no lugar. Era como se eu tivesse morto. O corpo estava parado e não reagia. Então ouvi uma voz dócil e meiga e muito agradável. Falava comigo para ficar tranquilo, que ia me mostrar algumas coisas, que queria falar comigo. Senti que era o Senhor Jesus, mas pode ser um anjo, não sei. Também não era possível ver um rosto. Era uma luz diferente, nada corpóreo como o que conhecemos. Inclusive, eu não era matéria. É como se fosse pequena parte de um todo. Pense na água, no ar, indivisíveis. Era algo assim. E, logicamente, a sensação era maravilhosa. Nosso diálogo ocorria e não era como humanos conversam. É como se a conversa fosse no coração, no interior. Não sei explicar. Assim que ele falou comigo, me acalmando, ele disse: Vamos ali. Senti como um vento que vai de um lado para o outro. Era outra dimensão. Estava muito alto. De repente, ele disse: Olha ali. Eu olhei e via, como num filme, o lugar que é muito frequentado, uma passarela aonde tudo acontece no carnaval. Ali era o Point. É um local onde você encontra de tudo. As mesmas barracas estavam lá funcionando exatamente naquela hora, só que ele estava me mostrando do alto, em visão. Nesse lugar tem os vendedores que batem com uma vareta de ferro em um copo de metal, de aço ou de alumínio, sempre gritando o nome da bebida, capeta, e eles ficavam, olha o capeta, olha o capeta. Essa bebida, segundo eles, é muito forte no álcool e tem algumas misturas para deixar você acordado o tempo todo, para te dar energia. Essa é a lógica da bebida. Via tudo e falei com ele que estava vendo. As pessoas se divertindo, bebendo. Aí ele me disse: Olha direito agora, você não viu nada. Quando voltei a olhar, é como se meus olhos fossem outros. Via o que não estava disponível aos olhos humanos. A bebida era consagrada. Cada batida doía em mim. Agora soava como sinos fortíssimos, um som que incomodava. Mas ele dizia: Olha direito. Então eu olhava mais ao redor do lugar e via muitos capetinhas pequenos e grandes que se divertiam e a cada batida pulavam de alegria. Estavam festejando no lugar. Dava para ver um fogo, um calorão no meio deles. Eles ficavam eufóricos a cada copo que era vendido. Outra vez, o Senhor falou comigo: Agora você viu o que realmente acontece aqui. Novamente, ele disse: Vamos a outro lugar. Fui levado de um ponto distante do outro, como em um sopro. Vi que era uma balada na praia, em uma praia muito frequentada, onde o carnaval rolava daquele jeito, todos se divertindo. Era um dos melhores pontos de diversão. A pegação ali rolava solta também. É como se fosse o máximo. Vários pontos com muitos shows em sequência sem parar. Era dia e noite, até que o carnaval acabasse numa quarta. Olhando naturalmente, via os acontecimentos sem nada de novo. Mais uma vez,
eu via tudo e falei com ele que estava vendo as pessoas se divertindo, bebendo. Deu para perceber que ele sonda os corações, que sabe tudo, porque os jovens vão com intenção de beijar, se relacionar livremente, com o lema de que ninguém é dono de ninguém. Esse era o que vigorava naquela época. Aí ele me disse: olha agora e escolha a mais bela mulher. Voltei a olhar, só que os olhos estavam mais poderosos. Via com muito mais amplitude. Passei a olhar e então vi uma linda mulher. Ela estava com outras mulheres belas também. Dançava, rebolava, tinha corpo escultural, com biquíni micro, estava de costas, rodava um pouco, o cabelo elegantemente tapava o rosto. Então eu apontei para esta mulher. O Senhor disse: é essa que você escolheu? Dá uma olhada direito. Nessa hora olhei e via as mesmas pessoas, só que conseguia enxergar o interior de cada uma. É surreal. Era possível ver tudo: mágoas, problemas, vícios, cargas da pessoa, o que estava escondido. Do nada você percebe que tudo é enganação. E o Senhor me perguntava: e a mais linda mulher que você viu? Aí voltei a olhar e via a mesma mulher de costa, de maneira elegante, sexy, parecia bem tratada. E nessa viradinha, em que rodava um pouco, ela virou para mim. Mas o que eu via não era mais a cara, era o interior. Ela carregava algo muito feio, um encosto. Não sei se posso dizer assim, mas era espiritual mesmo. Ela estava carregada. Pior, o que estava dentro dela me via e sorria debochadamente. E o Senhor me disse: olha mais. Então via crianças puras, com 5, 10 anos, ou menos, sendo colocadas para entrar naquelas festas. O que eles chamavam brincadeira. É brincadeira. Quando eu olhava para os pais, via o encosto dentro deles, mas nas crianças, os espíritos pequenos tentavam entrar em umas. Em outras, os rostos já mostravam que o encosto já estava presente nelas, sendo que o que tinham essa áurea ruim eram aquelas mais atrevidas até no dançar. Mais uma vez o Senhor me chamou e, como no sopro, me transportou para outro ponto muito alto. O que vivemos eu via rapidamente como em um filme. Era como se a vida terrena fosse dentro de uma tela. Ele me mostrou várias propagandas e marcas conhecidas e perguntava se eu percebia alguma coisa. Eu dizia que não. Na sequência, ele me mostrava e falava: preste atenção. Então eu via o significado de marcas famosas, via o sentido das propagandas, percebia as mensagens subliminares que tem escondida em cada uma daquelas propagandas. Via ainda o sentido que existia por trás de famosas novelas, filmes, peças, etc. Outra vez me transportou e mandou que eu olhasse determinado ponto, mesmo distante por estar em viagem. E tendo essa visão do alto, ele me fez ver vários conhecidos meus com problemas secretos e me mostrava a razão. Mas chamou a atenção que mostrou também um sobrinho que é casado. Eu olhava e ele disse: olha bem. Aí eu via que esse sobrinho traía a esposa, era pegador. Ele ama demais a esposa, mas não conseguia se segurar. Mostrou 2 irmãos meus. Um veio a falecer agora em 2025, o outro está em estado grave em um hospital. Mas o Senhor mostrou a ambos. O falecido era viciado em álcool, desses que ficava
nas ruas por dias, comendo até lixo, igual mendigo. O outro tem uma vida perdida, drogado, vida destroçada, tudo de ruim o acompanha. Eu via ambos, mas ele mandou olhar direito. Então via o encosto espiritual que estava sobre todos os 3 familiares, de prostituição, de bebida, de drogas mais pesadas e outras coisas. Nesse momento o Senhor me transportou novamente e disse que era hora de voltar. Ele falou para mim que tudo que me mostrou era real, que até aquela data não havia nenhum encosto parando sobre mim, mas que chegou a hora de fazer a escolha, que se eu continuasse a dar abertura, eu também ia ficar com um encosto, conforme a minha escolha. Incrivelmente eu voltei para o meu corpo, só que não era o mesmo. Minha visão continuava aberta. Eu enxergava o que os olhos humanos não veem. Fiquei desesperado, não podia falar com os colegas, inclusive via o que estava neles, em cada ação que fazia. Fui perguntar quanto tempo fiquei sentado ali. Eles riam, só que o riso não era normal e nem quis saber. Era incrível ver como se fosse uma guerra espiritual ocorrendo no mundo que os olhos normais não veem, ao lado das pessoas, sem que ninguém perceba. Mas eu vendo tudo. Pior de tudo é que a viagem só acabaria numa quarta. Ainda faltava um dia. Passei a terça inteira sem querer andar naqueles lugares movimentados. Fiquei afastado. Fui procurar uma igreja, mas o que vi de espiritual agindo naquele templo e no líder me fez sair. Era muito forte. Nada ficava escondido. O que parece bom não é tão bom assim. Voltei para casa e minha visão ficou aberta ainda por uma semana. Eu orava a Deus pedindo para fechar, porque o que eu via não tinha como falar. Ninguém ia acreditar. De maneira breve, conto 2 experiências fortes. Ia dormir no meu quarto, sozinho, e não conseguia. Via espírito mau e enraivado vindo de dentro da parede para me atacar. Mas eu tinha proteção e eles não conseguiam. Todos esses dias, eu tinha que ir dormir na cama com minha mãe. Ela orava por mim e eu ficava lá. Não conseguia ficar sozinho. Em outra oportunidade, fui almoçar em um restaurante. Tinha na mesa ao lado um casal de jovens noivos. Olhei para eles e então, na hora que o rapaz olhou para mim, eu vi o que estava dentro dele. E ainda debochou rindo de mim, porque o que eu vi, se eu contasse, impediria o casamento. Então, era dessa forma. Às vezes, o que eu via, o que estava na pessoa, debochava porque sabia que não tinha como eu falar. Mas não pude falar nada para a pessoa nesse caso também, e porque ela não ia acreditar. Era isso, pessoal. Era isso que eu queria passar para você. Que Deus abençoe a sua vida. Opa, e aí, gente? O que acharam, pessoal? Eu espero que tenham gostado. Esse testemunho que eu acabo de contar, ele aconteceu, foi uma grande realidade na minha vida. E a partir disso, eu tive um retorno para o Pai. Espero que a sua vida também seja guiada pelo Senhor, tá? E que Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima.